Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Nájila e por muitos anos eu acreditei que tinha a vida perfeita. Eu e o Miro nos casamos jovens e nos primeiros anos tudo parecia um conto de fadas. Tivemos 2 filhos lindos, Pedro e Laura, e eu dedicava todo o meu tempo a eles e à nossa casa. Enquanto o Miro trabalhava fora, eu abri mão dos meus sonhos profissionais para garantir que nada faltasse para nossa família. Naquela época, eu não via problema nisso. Achava que era o certo a se fazer. O meu marido era muito carismático, sempre querido por todos, e para os outros, ele era o marido que toda mulher gostaria de ter. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos sem que eu me desse conta de imediato. E os primeiros sinais? Os primeiros sinais foram leves. Ele começou a criticar pequenas coisas, a forma como eu limpava a casa, como cuidava das crianças, até o jeito que eu me vestia. E na minha concepção, eu achava que eram apenas comentários, mas aos poucos eles começaram a me corroer por dentro. E logo meu marido me fazia sentir culpada por tudo que dava errado. O Miro nunca foi violento fisicamente, mas as suas palavras começaram a se tornar como facas afiadas e passou a me controlar de todas as formas possíveis. Eu não podia sair sozinha, não podia falar com os meus amigos e nem mesmo com a minha própria família sem que ele soubesse. Ele monitorava todas as minhas conversas e saídas, e sempre que eu tentava conversar sobre voltar a trabalhar, ele ridicularizava a minha ideia, dizendo que eu já estava velha e desatualizada para o mercado de trabalho. Olha, e foi assim por bastante tempo, até que eu comecei a perceber o que realmente estava acontecendo. Eu não estava vivendo um casamento, eu estava presa em um ciclo de abuso emocional. E a pessoa que estava me machucando era a mesma que eu mais amava. Olha, o mais difícil foi admitir isso para mim mesma. Eu vivia me perguntando, será que eu estou exagerando? Será que eu não estou sendo uma boa esposa? A verdade é que a manipulação emocional faz com que você duvide de si mesma. E acredite que o problema está sempre em você. E por anos, eu acreditei nisso. Até que um dia algo mudou. Comecei a olhar para os meus filhos, Pedro e Laura, e me dei conta de que eles estavam vendo tudo. Eles já estavam grandes o suficiente para perceber a forma como o pai falava comigo, como me desvalorizava e me tratava com desprezo e desrespeito. E eu comecei a notar que o Pedro, que sempre foi um menino carinhoso, estava se afastando de mim e falando como o pai dele falava. E a Laurinha, que antes era falante, se calava quando o Miro estava por perto. A verdade era que eu não estava apenas me destruindo, mas também estava destruindo o futuro dos meus filhos. Eles estavam aprendendo que o amor significava controle, desrespeito e humilhação. E eu não podia deixar aquilo continuar. Mas, sabe, aceitar que precisava sair dali foi mais difícil do que eu imaginava. Sair de um relacionamento abusivo, especialmente depois de tantos anos, é como tentar sair de uma prisão
invisível. Eu tinha medo de não ser capaz de sustentar os meus filhos sozinha, medo de fracassar e o pior medo de como o Miro reagiria. Ele controlava tudo, até mesmo o dinheiro, as decisões, até quem eu podia ver ou falar. E eu passei noites em claro, pensando em como seria a vida fora daquele casamento. Será que eu daria conta? Será que os meus filhos entenderiam? Eu sabia que qualquer momento errado poderia desencadear a ira do meu marido. E aquilo me aterrorizava. Mas o amor pelos meus filhos e a vontade de protegê-los foi maior do que o medo. Afinal, o Pedro não podia se tornar a cópia do Miro e muito menos a Laura a minha cópia. Eles precisavam ser eles, em todos os sentidos. Os meus filhos precisavam ser eles. Os meus filhos tinham que entender que o amor não era sinônimo de dor. E um dia, em uma tarde qualquer, após uma discussão em que ele me culpava por tudo, algo dentro de mim finalmente quebrou. Poxa, aquela não era a vida que eu queria. E eu precisava fazer algo para mudar. E tinha que ser logo. E eu comecei a planejar a minha saída em segredo. Guardava pequenas quantias em dinheiro, fingia que estava tudo bem, enquanto que por dentro eu me preparava para a tempestade que estava por vir. Bom, eu também comecei a buscar ajuda. Fiz uma pesquisa discreta e descobri grupos de apoio para mulheres em situações como a minha. Conversei com uma amiga de confiança e aos poucos eu fui criando uma rede que me daria suporte quando chegasse a hora de partir. E com a ajuda dessas pessoas, eu consegui sair de casa com o Pedro e a Laura. E naquela noite, enquanto o meu marido estava trabalhando, eu reuni o que pude, documentos, algumas roupas e o pouco de dinheiro que eu tinha economizado em segredo. E expliquei aos meus filhos que íamos embora. O Pedro, com os seus 11 anos, parecia entender mais do que eu imaginava. E da boca dele mesmo saiu que não aguentava mais o jeito do papai. E a Laura só queria saber para onde íamos. Caminhar para fora daquela casa, onde eu vivi por tantos anos, me fez sentir um misto de medo e alívio. No começo tudo parecia assustador. Cada dia era um desafio. Eu fui para a casa de uma irmã de uma amiga. Um lugar bastante modesto, mas muito acolhedor. E no início, o silêncio das noites me apavorava. Eu deitava na cama me perguntando se conseguiria dar conta, se teria forças para seguir em frente sozinha. Eu olhava para o Pedro e para a Laura dormindo e me questionava se eu tinha feito a coisa certa. Haviam momentos que eu duvidava da minha própria força. Eu me lembrava das palavras do Miro ecoando na minha cabeça, me fazendo acreditar que eu não seria capaz de viver sem ele. Mas cada novo amanhecer, algo dentro de mim se acendia. E aos poucos eu fui trazendo a minha confiança de volta. E não foi fácil. Eu não vou mentir que houve dias em que eu chorei até não ter mais forças. Dias em que pensei em voltar atrás, pedir perdão ao Miro. Era um sentimento ruim, sabe, que vinha como se tudo aquilo fosse minha culpa. Mas esses momentos de fraqueza eram sempre superados pelo amor que eu sentia pelos meus filhos e pela certeza de que eles mereciam mais, mereciam crescer em um ambiente de amor e de respeito,
longe do controle e da manipulação do pai. Eles foram a minha maior motivação. E eu recebi apoio psicológico e orientação jurídica. E finalmente descobri que eu não estava sozinha. Consegui um emprego, algo que parecia impossível quando eu estava casada. E foi um trabalho simples, sabe? Mas o suficiente para me sustentar e começar a reconstruir a minha vida. Os meus filhos Pedro e Laura também começaram a florescer e eu via nos olhos deles a alegria. Eles começaram a sorrir mais, a brincar com mais liberdade e, principalmente, expressar seus sentimentos sem medo. E isso me dava forças para seguir em frente. Houve desafios, claro, porque o Miro não aceitou a separação facilmente. Ele tentou me manipular de todas as formas. Dizia que eu estava destruindo a família e que os filhos iriam sofrer, e até tentou se fazer de vítima diante de amigos e parentes. Ele me ligava constantemente, ora implorando por uma segunda chance e ora me culpando por tudo que tinha de errado entre nós. Dizia que sem ele eu não conseguiria sustentar os nossos filhos e que o Pedro e a Laura precisavam de um pai presente e que a culpa de qualquer dor que eles viessem a sentir seria inteiramente minha. E cada ligação, cada mensagem ou encontro forçado na porta da escola das crianças, ele tentava me fazer acreditar que eu era a vilã da história. Ele sabia exatamente como apertar os meus pontos fracos, como manipular a culpa que eu carregava por ter levado os meus filhos para uma nova realidade. E ele usava as palavras como arma, tentando me fazer retroceder, me prender novamente no ciclo de abuso emocional. Olha, você acredita que ele também começou a espalhar histórias entre os nossos amigos e familiares? Pintava o quadro dentro de si mesmo como o marido dedicado que foi abandonado por uma esposa ingrata. Ele chegou ao ponto de inventar que eu estava influenciando os nossos filhos contra ele, dizendo que eu era a causa de qualquer comportamento diferente que o Pedro ou a Laura apresentasse. E por um tempo, algumas pessoas acreditaram nele. Amigos próximos, parentes que conheciam a nossa história apenas por fora e começaram, a me olhar com outros olhos. E eu percebia o julgamento nas conversas e recebi mensagens de parentes dizendo que eu deveria pensar bem, que talvez estivesse agindo por impulso ou seguindo a modinha de que o homem não podia nem mais ficar estressado dentro de casa, que era abuso. Eu ouvi cada coisa, sabe? Mas para o bem de todos, eu resolvi deletar tudo aquilo, porque apenas eu e os meus filhos conhecíamos a verdade. O Miro infernizou tanto, mais tanto, que tentou colocar o Pedro contra mim, dizendo que eu tinha destruído a nossa família e que todos os amigos deles tinham pai e mãe. E apenas ele vivia aquela vida horrível. E o Pedro? O Pedro quase caiu na conversa dele, mas eu o trouxe de volta à realidade. E ele entendeu e ficou do meu lado, o que deixou o Miro ainda mais furioso. E foi um período, bem difícil. E eu precisei ser forte, mais forte do que nunca. E busquei ajuda profissional também para os meus filhos. E a terapia os ajudou a entender melhor o que estávamos vivendo. Eu não precisei fazer nada para mostrar quem realmente era o pai,
porque o próprio Miro mostrou. Ele acionou advogados, tentou brigar pela guarda das crianças e ameaçou dificultar qualquer processo de separação amigável. O Miro continuou tentando por um bom tempo, e sempre com as mesmas promessas vazias e acusações infundadas. E cada vez que ele falava, ficava mais evidente que não era arrependimento, mas sim o desejo de manter o controle sobre nós. Até que em uma tarde, depois de meses de tentativas frustradas de manipulação, ele apareceu na minha casa pela última vez e fez aquele escarcéu. Disse que éramos ingratos, que ele fez de tudo por nós e que nem eu e nem as crianças merecíamos a dedicação dele. E finalizou afirmando que nunca mais nos procuraria e que era para a gente esquecer que ele existia. Bom, e a partir daquele dia, o Miro realmente sumiu das nossas vidas. E logo eu ouvi rumores de que ele havia se enrolado com outra pessoa. Alguém que provavelmente já existia na vida dele desde a época em que estávamos casados. Depois que o Miro saiu das nossas vidas, eu e os meus filhos finalmente conseguimos seguir em paz. As coisas começaram a se ajeitar com o tempo. E quando Pedro completou 14 anos, ele arrumou um emprego de meio período, mostrando que desde cedo tinha determinação e responsabilidade. Pouco depois, ele fez alguns cursos profissionalizantes e eu fiquei orgulhosa de ver o quanto ele estava se desenvolvendo. A Laura, a minha menina, seguiu os passos do irmão. E eles se tornaram jovens maduros, responsáveis e prontos para enfrentar o mundo, com a cabeça erguida. O meu ex-marido, anos depois, reapareceu. Ele procurou os filhos, dizendo que estava arrependido por ter sumido e que queria se reaproximar. E eu não me opus. O Pedro e a Laura já eram maiores de idade, capazes de decidirem por si mesmos. Eles optaram por manter contato com o pai e eu respeitei a escolha deles. Até hoje, eles se falam de vez em quando e eu sei que isso é importante para os dois. Mas eu e o Miro nunca mais trocamos uma palavra. Onde ele está, eu não vou. Decidi que não queria mais qualquer envolvimento com ele nem com ninguém. Depois de tudo que eu passei, aprendi a ser feliz comigo mesma, a encontrar a paz na minha própria companhia. E olha, eu não sinto falta de um relacionamento. Eu me sinto realizada com o que eu construí ao lado dos meus filhos. Hoje eu sou muito feliz. A minha felicidade não depende de ninguém além de mim. E isso é a maior conquista da minha vida.